Pessoal, bom dia. Começando quarta-feira. Não vou falar muita coisa agora, porque eu tô com muito sono. Então vou comer alguma coisa primeiro, arrumar um pouco meu quarto aqui. Mais tarde eu volto aí nos gráficos. Fala pessoal, voltando aqui agora nos gráficos. O que eu tava dando uma olhada aqui? Eu fiz uma pequenazinha mudança, né? Só na parte do diário aqui, porque eu tô preferindo, por enquanto, olhar pelo 4 horas, que eu achei um movimento mais limpo. Deixa eu apagar aqui. Então, no diário, eu marquei os topos dos fundos aqui principais, que tem liquidez. E aí eu deixei eles como um... Só para eu ter uma noção mesmo do que vai acontecer e tal. E aqui, no 4 horas, a gente tem essa visão, que seria um movimento de alta. Obviamente aqui bem clean, né? Movimento seguindo reto aí, infinito para cima. E bom, a gente tem a confirmação do range nesse fundo, porém ainda falta um pouco. E aqui no, deixa eu até mudar, que aqui no 4 horas a gente teve um pequeno fair value gap aqui, que ele acabou testando e também fazendo um sweep, né? Então pode ser que ele venha buscar esse topo aqui. E no 1 hora a gente tem um movimento bem parecido, o movimento aqui um pouco mais curto, e ele fez um sweep também nesse fundo aqui. E aí esse movimento pode ocasionar dele vir buscar esse próximo topo aqui, que essa seria a minha visão para hoje. Então, sabendo disso, que ele tem a tendência ali de buscar aquele topo, eu estou esperando aqui nos 5 minutos uma confirmação, né? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Ele fez o sweep ali nos 5 minutos. Ele acabou de confirmar o nosso fluxo aqui, de alinhar o fluxo. E aí, vou marcar a zona aqui que a gente vai poder entrar agora. Então, marcando aqui, não tem nenhuma zona que eu goste muito, porque todas foram mitigadas já nelas. Estão nesse movimento aqui. Então, vem, mitiga, continua. Vem novamente, mitiga, continua. Sobe novamente, mitiga e continua. Então, como ela está nesse movimento, eu vou acabar colocando uma ordem nessa última zona aqui, que seria para a continuação desse movimento. Na verdade, acabei de perceber aqui que eu não vou fazer isso, por quê? Porque aqui nesse pavio, ele não chegou a romper nem esse candle anterior, nem esse outro candle maior. E aí ele rompeu com o pavio. Então, por enquanto, eu vou estar excluindo essa operação aqui e esperar. Se ele vier e continuar para cima aqui, ok. A gente pode talvez entrar, mas até então, como ele fez só o sweep aqui, não vou entrar por enquanto. Caso ele rompa aqui para cima, continue o movimento, eu posso entrar aqui fazendo essa especulação aqui de alta. É isso, por enquanto. Deixa eu salvar aqui tudo nos 5 minutos. E vamos esperar aí mais um pouco, ver o que vai acontecer e mais tarde eu volto aí para trazer para vocês. Voltando aqui agora, pessoal, acabou rompendo ali, né, validando a nossa entrada aqui. Então eu vou estar colocando uma ordem por aqui, mais ou menos. Vou ajeitar certinho lá na plataforma. Vai ser mais ou menos isso aqui. Pode ser, claro, que dê um stop ou alguma coisa assim, porque a gente tem esse topo aqui, que seria nosso alvo, porém, o topo alvo principal é aquele lá em cima, é isso aqui. Então, mesmo que não dê entrada neste momento aqui, a gente vai estar esperando uma entrada de compra até lá em cima. Eu vou alterar aqui também, colocar aqui. Esse seria o nosso movimento e é isso. Vamos esperar aí ver se vai executar a gente ou não. Queria mostrar um pouco também de como eu fico um pouco confuso às vezes, né? Se alguém assistir isso aqui e souber me responder, agradeço. Mas uma dúvida que às vezes me deixa nessas confusões é que, por exemplo,
Aqui a gente tem esse movimento, fez o sweep e tal, coisa lá no topo, tudo mais, beleza. Mas, se a gente conseguir olhar aqui também, a gente tem esse movimento, né, que a gente tem essa estrutura aqui, e temos esse sweep aqui também. Então, se ele fizesse esse sweep, qual que seria o certo? Continuar o movimento para baixo ou continuar o movimento para cima? Isso é uma confusão que acontece, não é sempre, mas acontece até que bastante vezes assim, porque, por exemplo, se a gente for olhar aqui nos 5 minutos, a estrutura principal, né, vamos dizer assim, seria essa aqui. Seria desde esse topo até esse fundo. A gente pode até marcar, por exemplo, os famosos swing high aqui, famoso swing low, que seria a estrutura forte do movimento, que é onde que o movimento começou. Porém, como ele fez o sweep aqui embaixo também, qual movimento que entra em validade, vamos dizer assim, a partir de quando ele romper aqui no swing high, ou se ele fizesse a confirmação aqui, por exemplo, também, eu poderia entrar. Então, isso é uma coisa que me deixa confuso às vezes, admito, porque, por exemplo, ao mesmo tempo, deixa eu salvar isso aqui, ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento de baixa, com o fluxo de baixa, tudo de baixa, a gente tem também esse movimento de alta com fluxo de alta. Então, assim, não tenho certeza. O certo, né, entre aspas, eu acho que seria seguir o movimento primário aqui, né, que seria o do 1 hora ou do 4 horas, que todos estão de alta. Porém, essa confusão me incomoda às vezes. Vou pesquisar mais um pouco para descobrir, né, o que fazer nisso aqui e tal. E é isso. Show? Mais tarde eu volto ainda, vou manter essa mesma operação aqui e vamos ver o que que vai acontecer. Pessoal, para falar a verdade, eu vou seguir o fluxo desse novo sweep aqui, porque acho que faz mais sentido seguir o sweep momentâneo aqui do que o sweep que já aconteceu lá atrás. Então eu vou estar tirando essa ordem aqui da plataforma e caso ele confirme o movimento ali alinhar, eu vou entrar vendido aqui. Novamente, eu sei o risco que isso envolve, né? Eu sei que eu estou aqui trocando uma leitura por outra, mas eu vou fazer esse movimento porque eu acho que faz sentido e ainda está no plano, né? Fazer o sweep, alinhar nos 5 minutos. Então, e ainda eu estou seguindo esse movimento principal aqui ainda. Seria basicamente isso aqui, né? Confirma o fluxo, vem cá, alinha e a gente entra vendido. Então, esperar aí mais uns minutinhos, vamos ver o que que vai, se vai deixar a nossa entrada ou não. E eu volto aí para explicar mais tarde. Pessoal, voltando aqui, para variar, né, tomamos um stop aí, infelizmente, a primeira leitura que a gente fez estava certa, eu resolvi mudar de última hora. Admito que eu estava um pouco ansioso também, mas acontece, né? Era para a gente ter tido um take aqui, até aquela outra leitura mesmo que a gente tinha feito, que foi o sweep de 1 hora, teria alinhado o fluxo aqui, né, que alinhou o fluxo. A nossa entrada estava aqui e ainda tinha uma liquidez aqui para ajudar. E aí, assim, pelo TradingView, não teria executado essa ordem. Teria sido esse trade aqui, mais ou menos isso aqui. Pelo TradingView, não teria executado. Porém, olhando lá pelo MetaTrader, teria sido um take, teria sido. Então, teria executado a nossa ordem, teria sido mais um take aí pra gente. Então, fica de lição, né? Não mudar de opinião em cima da hora, sem fazer muita análise. Claro, eu avisei, né, que eu estava confuso, eu sabia que tinha esse risco,
Mas acontece. Então, agora a gente está quase atingindo ali, tem mais um trade de 400 para poder fazer e recuperar um pouco dessa conta. Mas, como eu já expliquei nos outros vídeos também,